Succedono certe cose a Villa Rovigny che neanche ve le immaginate. Stasera ceni in città? Forse. Lei ieri sera ha dato un appuntamento ad una commessa della libreria Roma. È stata uccisa con una lama ricurva, un falcetto forse. Signor Rovigny, dalle 8 alle 10 di ieri sera, lei dov'era? Ero qui alla villa. Mia moglie può confermarlo. Mi credi capacissimo di tagliare la gola ad un amante. Incapace come scrittore, ma abilissimo come sadico assassino. Chissà che un giorno non mi decida. E magari toccherebbe proprio alla tua gola. Ciao ragazzi, buonanotte, buongiorno, buonasera, buona fortuna a tutti. Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, estamos mais uma vez no 17º episódio. Estamos já tendo algum repertório, estamos dando material para vocês maratonarem, né? Tem gente que adora maratonar podcast, eu sou um deles. Eu dedico minhas manhãs de sábado a isso, ouço os podcasts dos amigos, dos queridos, e descubro outros também. E é uma atividade que eu curto muito. Eu pego meu cafezinho, encho minha xícara e ponho meu fone de ouvido e fico indo, viajando nas histórias narrativas cinematográficas ou sobre assuntos interessantes, assuntos assustadores, assuntos engraçados. Eu gosto de ouvir pessoas falando, tanto solo quanto em grupo, gosto muito. E é aquela coisa, né? Se você está agora na academia, se você está agora no sofá, com a criatura amada ao seu lado, ou sozinho, se você está na cama, no escuro, se você está fazendo compras, se você está cozinhando, se você está limpando seu pátio, se você está dando comida para seu pet. Independente de onde você estiver agora ouvindo o podcast, sejam muitíssimo bem-vindos. Vou procurar criar uma narrativa aqui agradável para vocês, interessante, polêmica, engraçada, informativa, o que for estiver ao meu alcance para conquistar a audiência de você, a fidelidade de você, certo? Esse podcast está presente nos melhores tocadores de áudio existentes no mercado. Está no Spotify, onde vocês podem dar 5 estrelas para nós, por favor. E no Spotify também vão ter links e coisas relativas a esse episódio que eu vou falar mais tarde também. E é muito prazeroso estar aqui. É um dos grandes prazeres que eu tenho, das grandes alegrias que eu tenho na vida, é esse momento que eu fico aqui diante do microfone, falando com vocês sobre essa minha paixão pelo cinema italiano de gênero, pelo cinema secreto italiano, pelo horror cinematográfico italiano, por tudo que permeia o giallo como ponto central desse podcast, esse subgênero italiano por excelência, né? Que é uma grande paixão, é um conjunto de filmes incríveis, apaixonantes, e que nele orbitam vários subgêneros, várias coisas muito interessantes, que eu espero que vocês curtam comigo, descubram comigo, e espero introduzi-los, né, num mundo novo, cinematográfico. E para quem já conhece, se informar mais, participar, compartilhar, por favor. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, ter alguma dúvida, algum drama, algum anseio, por favor, vão até o @cinemaferox e deixem a sua mensagem lá, que eu, na medida do possível, vou responder para você, certo? Cinemaferox, para quem não sabe, é o meu canal que eu tenho há alguns anos no YouTube e que também eu posto, muitos episódios daqui são postados num formato especial lá também. E atualmente lá no Cinemaferox nós estamos com um projeto chamado 31 Dias de Terror, onde eu vou falar de 31 filmes brevemente, comemorando esse mês mágico de outubro, mês do Halloween, o nosso mês, né, mês dos fãs do horror cinematográfico, das narrativas
fantásticas, incríveis, estranhas, cheias de seres extraterrestres, bruxas, zumbis, criaturas, vampiros e toda uma horda de seres, lobisomem, licantropos e afins e tudo tem direito nesse caldeirão, né, das abóboras sorridentes do Halloween, certo? E é isso. Então, e eu gostaria de falar algumas coisas com vocês agora no início. Eu queria primeiro fazer uma indicação de um festival de cinema de horror muito interessante, que já tem alguns anos, em Salvador, Bahia. Adoraria poder ir lá esse ano para conhecer o festival, que eu nunca fui, mas eu acompanho. Eu acho que eles têm uma curadoria muito interessante. Os curadores lá conhecem cinema de horror, principalmente, profundamente. Não são amadores, não são exibicionistas que querem fazer alguma coisa para aparecer, para causar, para algum outro capricho. Não, eles fazem festival por amor ao horror cinematográfico, fazem festival porque são fãs. É um festival muito bacana, o que é o Cine Horror Festival. No Instagram, @cine.horror.festival. Lá vocês vão ter todas as informações, links, atrações, convites dos diretores que vão participar aqui do Brasil, com curtas, com longas. É muito legal, assim, vocês vão essa iniciativa lá de Salvador, o local direitinho, tudo muito bem. É um arroba muito bem editado, muito bem escrito, muito informativo deles, e vale muito a pena esse Cine Horror lá em Salvador, Cine Horror Festival, lá em Salvador, Bahia. Eu indico, eu recomendo, recomendação tanto do Mondo Giallo quanto do Cinema Fera. Quem estiver por lá, pela Bahia de Todos os Santos, né, se joguem que vai valer a pena. Parece que a partir do dia 20 de outubro. São 2 finais de semana. E como eu falei, a curadoria deles é muito boa, o pessoal lá conhece, sabe? Não são nem amadores e nem oportunistas. Agora achei a palavra certa. Não são oportunistas, como tem alguns por aí. Detesto oportunistas. Detesto essa gente. Mas fazer o quê? Eles estão por toda parte, né? Eles é que mandam na tal inteligência. É uma entidade que existe aqui no Brasil que dá um valor a pessoas que não têm tanto valor e cria grupos e nomes de pessoas que, segundo eles, são dignos de nota, ou pelos visualizações que eles têm, pelos inscritos, pelo jogo político, por uma série de outras coisas, assim, até um pouco mais sórdidas também, e que eles julgam ser dignos de nota, de serem convidados para eventos, e apadrinhados, e glorificados, e convidados, contratados, e insensados, aquelas coisas. Assim. Tem essa entidade assim, maligna que diz quem presta, segundo eles, quem é digno de alguma coisa e quem é totalmente descartável. Até fiquei muito comovido, né, com uns queridos que perguntaram: porque você não foi convidado para a Horror Expo em São Paulo? Não, queridos, como vocês são inocentes. Nossa, eu fico até comovido que existam pessoas com a pureza de alma de vocês, a ingenuidade, não sabe a lama que corre por trás, e é uma coisa muito difícil, muito complicada. Tem, além dos jogos políticos, tem toda uma coisa, o que o David Cronenberg classificou como ditadura da popularidade, e se referindo a algumas decisões do júri do Festival de Cannes. E no ano que ele foi diretor do júri em Cannes, ele, quando estava anunciando os prêmios, falou: nesse ano nós não vamos ser presos, não vão ser escravos da ditadura da popularidade. Existem coisas muito mais interessantes, que não tem tantos likes, tantas visualizações, tantos inscritos, que são bem interessantes. Pena que o YouTube também ele é complicado, né? Ele só dá força para quem tem um número X de inscritos, um número X de visualizações. O resto eles fazem o possível, né? Para prejudicar. É um saco. O YouTube tá cada vez mais chato, cada vez mais cri-cri. E não pode isso, não pode aquilo, e não recomenda, e coloca diz que o conteúdo e isso e aquilo é uma coisa muito chata, muito insuportável. Assim. Tá cada vez mais chato o YouTube. Coisa, sabe, não incentiva ninguém. No caso lá do Cinema Fera, o canal tá emperrado, eles não divulgam, não fazem nada, uma coisa assim. É muito frustrante. Mas é graças a comentários como esse, do menino perguntou lá da Horror Expo, e comentários que eu recebo no Instagram,
comentários que tem, né, dos vídeos, tão queridos, tão, sabe, carinhosos, que é o que nos segura a manter ainda lá o canal no YouTube. Porque pra mim é mais cômodo ficar aqui no podcast, que é mais fácil de editar, eu fico mais à vontade pra falar, o meu pensamento flui melhor. Quando eu estiver fazendo episódio com outras pessoas, vai fluir mais ainda. Nós ainda não estamos fazendo, sinceramente, porque não temos ainda o equipamento necessário, o equipamento à altura de vocês, porque se é pra fazer alguma coisa de baixa qualidade, uma coisa tosca, eu prefiro não fazer. Então, por enquanto, estou fazendo sozinho aqui, me comunicando com vocês, mas assim que for possível, tiver uma câmera, um equipamento um pouco melhor, aí nós vamos fazer com outras pessoas, aí vai ter convidado sempre, aí o futuro a Deus pertence, né? Aquela coisa. E... Nossa, gente, eu havia comentado com vocês que esse ano tá ruim, né, de filmes, né, de terror. Só tinham 3, né, que tinham me chamado a atenção, de outros amigos também, até que concordarão comigo, que é o Infinite Pool, o Evil Dead Rise e o Talk to Me, né, Fale Comigo. Únicas coisas dignas de nota, assim, mais satisfatórias. Mas agora apareceu o tal No One Will Save You, né, no Star Plus, que é da menina que é atacada por ETs malignos, filme quase sem diálogos. Eu achei muito interessante o filme, achei muito corajoso fazer um filme nesses moldes, né, arriscar tirar a questão do diálogo, de muitos diálogos, e mesmo assim poder contar a história, porque graças à riqueza do roteiro, que é maravilhoso, que é uma coisa muito bem construído, como tem uma estrutura, um roteiro muito boa. As criaturas, eu gostei muito das criaturas, a atmosfera que eles criam, assim, os ataques, a questão da abdução. Eu adoro O Fogo no Céu, por exemplo, é um filme que eu adoro. Acontece Imediatos de Quarto Grau, essas coisas. A série UFO que tinha antigamente, eu adorava. Eu me lembro de um episódio que tinha de uma mulher que ela tava dentro da janela do quarto, para uma Kombi branca na frente da casa. Aí ela entra no quarto, ela volta e tem um cara na frente da Kombi. Depois ela vê 2 caras, ela vê esses caras estão se aproximando da porta da casa. E eles têm um rosto estranho. E é uma coisa meio que eles iam levá-la, depois eles a sequestram, né? Nossa, tem umas coisas assustadoras, assim. E era baseado em fatos reais, UFO, nunca me esqueço. Muito anos 70, muito a minha infância. E ETs malignos, criaturas alienígenas, assassinos, adoro Alien, adoro Predador, o povo todo eu adoro. E as criaturas de Marte, gosto muito. Marte Ataca, adoro. E o No One Will Save You, Ninguém Vai Te Salvar, né, se não me engano. É um filme muito legal, muito bem feito, achei bem acima da média. E a gente viu algumas outras coisas, eu vi aquele tal de VHS 85. O VHS é uma franquia que eu adoro, de antologia found footage, né? Seria assim que podia se classificar, né? A série VHS. Eu gosto da série. Principalmente, pra mim, o meu favorito de todos é o 2, que tem aquele episódio que parece que é Heaven o nome, que eles vão pra uma seita, que é mega brutal, assim, quase Canibal Apocalipse, assim. E acho que é acho que é da Indonésia, se não me engano. Indonésia, Tailândia, aqueles lados lá, que tem umas coisas muito boas, bem extremas, até já há bastante tempo. E eu gosto muito do VHS 2. Eu gosto de um recente que tem um episódio também, que eu acho que é daqueles lados lá da Indonésia também, que é uma coisa meio cyberpunk, assim, é muito legal. Mas esse, o 85, olha, ele começa muito bem, tem um episódio muito estimulante no início, que é uns garotos que vão num motorhome, vão pra um lago, andar de barco, acampar, e começam a acontecer umas coisas estranhas, bem assustadoras. Mas ele não conclui bem o episódio. Eu acho que ele tinha um material muito bom nas mãos e ele não soube fechar. Ele soube muito bem criar a expectativa, mas ele não soube fechar. Isso é complicado em antologia, porque você tem um tempo, não tem um tempo muito longo, tem que fechar a história, contar uma história em pouco tempo e fechar bem a história. Eles não conseguiram isso. Tem um episódio mexicano, de um terremoto, que é interessante também, bastante claustrofóbico até. Eu achei legal. Tem um outro episódio que é daqueles vídeos de festas de família, que acaba de uma maneira bastante
brutal, estranha, violenta, inesperada. Tem um episódio de um serial killer que grava os crimes, uma coisa... Eu achei ele é bem irregular mesmo. E tem um que tá passando trechos durante um episódio e outro, que é uma espécie de documentário sobre um laboratório, bem interessante. Ele tem muito, mas ele tem a linguagem, a estética, muito anos 80, de 85 mesmo. Passa trechos de comerciais que eu me lembro foram famosos na época. E ele termina esse episódio do laboratório, que é bem Lovecraftiano, bem horror cósmico. Assim, gostei, achei legal mesmo. É irregular, dá um 7,5. Se eu pudesse dar nota, né? Tô dando um exemplo. Eu não sou muito de dar nota, dar estrelinhas, mas eu acho que ele fechou bem, assim, esse último episódio. Não dá pra dar um 7,5. Eu gostei também da espécie de prequela do Cemitério Maldito. Eu achei que eles criaram uma trama bem interessante, que mostra o início de tudo, né? Como a maldição do cemitério começou. Tem uma parte que é até no século XVII, se não me engano. É século XVII, é 1600 e pouco, século XVII. Que eles mostram já os pioneiros chegando, a coisa dos índios. E é bem interessante essa prequela, porque mostra mais ou menos como começou a maldição, assim. Tem algumas cenas muito boas, é um filme bastante sombrio, bastante assustador. Ele se passa nos anos 60, na época da Guerra do Vietnã. Tem um rapaz que volta da guerra pra cidadezinha. É bem interessante. Já temos um cachorro estranho no início. É bem legal, vale a pena. Ele tá no Paramount Plus, mas ele estreou no Telecine Premium. E o No One Will Save You tá no Star Plus. Só pra relembrar as pessoas, quem sabe onde vê, né, que não sabe. E são filmes que valem a pena. O VHS 85 tem que achar no maravilhoso mundo etéreo da internet, mas esses outros dois, o No One Will Save You, Ninguém Vai Te Salvar, e o Cemitério Maldito, o início, estão respectivamente na Star Plus e na Paramount Plus, pra quem quiser conferir. Foi uma das coisas que nos chamaram a atenção. Eu vi um tal de... Era Noite Sangrenta, se não me engano. O Fear the Night. Eu achei bem razoável. Que é de umas meninas que vão pra uma despedida de solteiro, que são atacadas por uns caras. Tem uma subtrama que vai se revelar depois o motivo do ataque. Eu acho que ele é o típico argumento exploitation, só que eles foram meio cheios de dedos pra contar a história. Acho que se você quer partir pra uma coisa exploitation, tem que arregaçar mesmo, tocar o terror, não fazer uma coisa, ai meu Deus, ai a condição feminina, ai elas são mulheres, ai não sei o que, e os homens são maus, as mulheres são boazinhas, a coisa maniqueísta, sabe? Achei legal, assim. É Fear the Night, se não me engano, o título em inglês. Ele tá em algum streaming, porque eu vi ele dublado, achei ele dublado. Ele tá em algum stream da vida. Esse parece que é Noite Sangrenta. Nome criativo, né? Que eles acharam. É um horror. E de interessante, assim, que nós vimos recentemente é isso mesmo. Eu tava falando da questão dos festivais, né? Vamos falar agora sobre um diretor que tem trabalha junto com o irmão, que é produtor, né? Tá falando, claro, do Sérgio Martino, diretor, do Luciano Martino, grande produtor italiano, maravilhoso. Marido da Edwige Fenech, na Estrela, que era muito comum na Itália os produtores serem casados com grandes estrelas do cinema italiano, né? Tipo o Carlo Ponti, que era casado com a Sofia Loren, entre outros, né? E tinha essa tradição. O cinema italiano é muito familiar, muito de família. Tem essa coisa... O próprio Dario Argento trabalhava com o pai, o Salvatore Argento, com o irmão, o Claudio Argento. Era um excelente produtor, o Claudio Argento. Quando eles romperam, o Dario Argento foi ladeira abaixo. Foi impressionante quando ele rompeu com o irmão. Fazer o quê, né? Cláudio Argento, grande produtor, passagem, excelente produtor. Vídeo trabalho que ele fez no Santa Sangre, que ele conseguiu imprimir muito da cultura, vasta cultura cinematográfica que ele tem. Colaborou ali lado a lado com o Rodorovsky para criar visualmente aquelas cenas lindas que tem no filme. Inclusive tem um assassinato parece saído num filme giallo, assim, multicolorido, multissangrento, assim, incrível. E fica muito claro, né? Quando um produtor tem talento, um produtor tem conhecimento profundo de cinema e colabora
na estrutura do filme, né? Porque tem uns produtores aí que, meu Deus do céu, não ajudam absolutamente em nada, não colaboram com o roteiro do diretor, não colaboram com nada, com a direção de arte, com a montagem, com nada, não acrescentam nada, eu não digo impõem, eles colaborar, eu falo em colaboração, acho que um bom produtor de cinema colabora com o diretor, tem um diálogo com o produtor, enriquece, faz o filme crescer muito, como o caso do Santa Sangue, que eu falei. Eu acho que se não fosse a produção do Cláudio Argento, o Santa Sangue não seria o que é como cinema, como obra de arte. Mesmo tendo sido dirigido por um gênio, que é o Alejandro Jodorowsky, mas mesmo assim a produção do Cláudio Argento foi impressionante, né? Mas tem diretores que acabam até derrubando o filme, fazer o quê, né? Tem diretores que querem... Diretores não, produtores que querem dar uma de bambambam, de dizer, eu sou produtor, eu estou produzindo. Mas só até a página 2, né? Porque vai ver na hora, você não vê que tem a mão do produtor. A mesma coisa, por exemplo, o grande produtor William Castle, se sente a produção dele no Bebê de Rosemary, do Polanski. É muito forte, muito firme. Vários elementos que o William Castle trabalhou em toda a carreira dele estão ali, tem um tempo, tem uma atmosfera que o Castle conseguiu imprimir junto com o Polanski. O bom produtor trabalha junto com o diretor para fazer o filme crescer, não por status, para colher louros e outras coisas. E também tem os produtores assim que derrubam de um diretor ou boicotam, como era o Weinstein, aquele da Miramax, que deve estar preso por assédio. Ele gongou muita coisa do Tarantino, por exemplo, no Kill Bill, ele colocou a cena daquela matança no final, ele colocou em preto e branco, sendo que era em cores originalmente, sendo que na versão japonesa do Kill Bill, na edição japonesa, né, do Kill Bill, tem aquela cena colorida, com sangue jorrando, vermelho jorrando da tela, entre outras cenas bem mais longas. Se vocês querem rever o Kill Bill, procurem a versão japonesa de Kill Bill. Vocês vão ver, existe tanto uma versão que é os 2 volumes juntos editados, que é uma coisa 4 horas, parece, e tem a versão volume 1 e volume 2 também. Mas são bem maiores as cenas, e tem essa cena colorida da matança da noiva, né? Aquele sangue jorrando lá. É muito legal. E o Weinstein também, ele gongou o Scorsese no Gangue de Nova York, né? Que ele amenizou muito a versão que foi para os cinemas, né? Mas existe uma versão do diretor, uma versão do Scorsese, que é bem mais sangrenta, bem mais sanguinolento. Vale a pena também procurarem essa versão do diretor do Gangue de Nova York, pra ver, assim, a diferença que faz quando um produtor mal intencionado não tá por perto, né? Como os diretores acabam tendo até mais liberdade. Quando há essa problemática, né, da relação produtor-diretor, que é uma relação que tem tudo para ser muito proveitosa, né? Basta, principalmente, o produtor ter cultura cinematográfica muito profunda, uma cultura artística, de modo geral, muito profunda. Aliás, falta cultura cinematográfica e artística em muitos espaços aqui no Brasil, na internet, tá uma coisa muito difícil, né? E, inclusive, tem pessoas... É o que eu chamo da maldição do Omelete, né? O Omelete fez brotar no mundo milhões de criaturas, assim, que se julgam críticos, comentaristas de cinema. Alguns acreditam, né? É aquela coisa, né? Eu até posso me considerar crítico pela minha formação acadêmica, né? Me desculpe, mas fazer o quê? Tenho uma formação acadêmica profunda. Fazer o quê? Não posso fazer nada, não posso tirar isso da minha vida. Mas aquilo, né? Cada um consome também o que quer, acredita no que quer, segue quem quiser e dá louros e dá ibope pra quem quiser também. Eu posso forçar as pessoas a me darem ibope, a querem me achar maravilhoso. Eu sou apenas um crítico muito sincero, com muita bagagem de vida mesmo, por causa da minha idade, né? Principalmente. E tem uns também que implicam comigo, eu acho que eu sou pai dele, deve ter algum trauma, uma coisa meio mal resolvida, aquelas coisas, né? Mas a terapia resolve. Uma boa terapia, um bom tarja preta até que resolve. Eu não sou pai de ninguém, não tenho filho. Eu tenho uma filha só, a Sofia, que é a única que restou, né? Que tá aí conosco ainda. E que é nosso xodó aqui em casa. Sofia querida. E falando, só ainda antes de entrar no quarto escuro de Satã, falando sobre os 31 dias de terror, né? Que estão
Tá rolando lá no Cinema Félix, no canal no YouTube. Nossa, milhões de elogios ao trabalho do William, meu companheiro, que é o meu editor, que tá cada vez se esmerando mais, tá cada vez melhor como editor, como produtor do canal e aqui do podcast também. Sabe, ele nasceu pra editar, pra trabalhar com motion, essas artes de manipulação das imagens, de edição das imagens. Ele tem um olhar muito generoso, muito crítico também, muito exigente, né, por ser sagitariano, né, muito sério, muito brabo na questão da edição. Tá fazendo um trabalho excelente, cada vez melhor, tenho muito orgulho dele. Então, crianças, e o Quarto Escuro de Satã? Esse filme, dirigido pelo seu Sérgio Martino, produzido pelo irmão dele, Luciano Martino, é do ano de 72, 1972, é para o giallo, o que para o terror é o ano de 1981. É o ano que tem muitos filmes incríveis, muitos gialli incríveis que foram lançados em 72 e que agora... Vou falar de um deles, né, que é um filme que eu gosto muito, que é o No Quarto Escuro de Satã, que é o título em português de um filme que tem um título bastante esdrúxulo, muito esdrúxulo, tanto em italiano quanto em inglês, que é... Ai, como é que é o nome do... em italiano é Il tuo vizio è una stanza chiusa e sono io ne ho la chiave. Seria... O teu vício é um quarto trancado, só eu tenho a chave. Em inglês é Your vice is a locked room and only I have the key. Esse título lembra o outro filme do Martino, né? O Torso, que em italiano é I corpi presentano tratti di violenza carnale, né? Bota uns títulos de 2 metros de comprimento, né? Mas o seu vício é um quarto fechado, só eu tenho a chave. Que coisa doida, né? E é um filme que ele tem elementos góticos bem acentuados. Ele é inspirado na estrutura do conto clássico O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e que tem um gato no filme que aparece o tempo todo. Um gato preto chamado Satana, o nome do gato. Satana. É muito legal. Ele tem, claro que tem Edwidge Fenech no elenco. Mulher, né, do Luciano Martino. Edwidge Fenech, que é a estrela, né, dos filmes Gialli, que fez Todas as Coisas da Escuridão. Ela é maravilhosa. Ela tá no O Estranho Vício da Senhora Ward. Todos do Sérgio Martino, né? E ela tá num filme muito interessante que eu adoro, que é As Lágrimas de Jennifer, que é Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer. É de 72, claro, também tem do famoso ano de 72, que é o The Case of the Bloody Iris, que é do Giuliano Carmineo, maravilhoso, um homem que nos anos 80 nos deu Os Exterminadores do ano 3000 e o Justiceiro da Estrada, que é do início dos anos 80, mas antes, em 68, ele fez o Face a Face com o Diabo, Joy Cercate un posto a morire, é 68, muito legal. E esse diretor, o Giuliano Carmineo, vale a pena conhecer. Ele fez esse diálogo com a Edwidge Fenech. Ao lado da Edwidge Fenech, protagonizando o filme, temos a Anita Strindberg, que um ano antes fez A Cauda do Escorpião, La Coda dello Scorpione, dirigido também pelo Sergio Leone, que é um belo diálogo, que eu pretendo falar sobre ele aqui, um filme incrível, com uma trilha incrível, tão incrível quanto a desse filme, que é do Bruno Nicolai, a trilha sonora. Aliás, crianças, no Spotify vai ter um link com um arquivo com a trilha sonora desse filme, que é um videozinho, no formato de vídeo do YouTube. Acessem, né, pelo link no YouTube e ouçam. Coloque pra ouvir de fundo, fala pro seu amigo, pro seu crush, você quer impressionar, mostrar que você é cult, intenso. Essa trilha do Quarto Escuro de Satã, do filme do Sérgio Martino, a trilha do Bruno Nicolai. Aí já serve um drink, já começa a rolar todo aquele processo de recomendação cult. É muito legal, vale a pena, vai por mim. Você vai impressionar a criatura amada. Tem uma bela trilha sonora, muito bela. Tem até aquele instrumento que é uma espécie de piano, que é comum na narrativa gótica, na música gótica antiga. É um cravo. Isso, um cravo, muito legal.
um instrumento seria um piano meio diferentão, assim. E é uma bela trilha sonora. O Bruno Nicolai é maravilhoso, né? Adoro as trilhas dele. E, como eu falei, tem a Anita Strindberg que tá no filme, e ela faz o papel da esposa que é maltratada por um escritor meio nobre, meio dandy, meio que reúne sempre uma galera na casa dele, uns jovens, e promove muita bebedeira, músicas, e faz meio que um sarau, onde o ponto alto é quando ele humilha em público a mulher. É uma coisa bastante tóxica. E quem interpreta esse cidadão é o nosso querido Luigi Pistilli. Sim, um dos rostos mais marcantes do Spaghetti Western, com certeza. Ele tá no Três Homens em Conflito e no Por Uns Dólares a Mais, do mestre Sérgio Leone. E ele tá no Vingador Silencioso, Ai, maravilhoso, adoro. O Sérgio Corbucci. Adoro Corbucci. Que é esse filme, O Vingador Silencioso, é de 68. Belo filme, maravilhoso, maravilhoso. Grande Sérgio Corbucci. E ele tem essa coisa marcante, né, que ficou impressa, né, no imaginário do cinema italiano pelo Faroeste. Ele impressa essa máscara cênica dele para interpretar esse vilão, né, esse senhor muito tóxico, né, que agride a esposa. E paralelo a essas festinhas que eles fazem na sua vila, né, na sua bela propriedade, estão acontecendo os assassinatos, senão não seria um filme de diálogo, né? E são muito atmosféricos os assassinatos, que, como eu sempre falo, né, no giallo, o homicídio é o espetáculo. Assim como no slasher, né, o espetáculo tá nas cenas de morte. No giallo tá nas cenas de morte, de assassinato, né, também. Toda a estética, toda a narrativa do giallo. Muitas vezes o nosso assassino tá com as luvas pretas, tem uma navalha, aquelas coisas. E basicamente a arma branca clássica do giallo é a navalha, que é segurada com alguém com uma luva preta. Isso é o signo clássico do giallo, mas tem essas variações. E são muito bem construídas as cenas de assassinato desse filme, No Quarto Escuro de Satã. Tem toda uma coisa da sombra, o uso da música, a edição, é tudo muito legal, bem interessante. O senhor Ivan Rassimov, que eu já falei aqui em vários episódios, uma lenda do cinema de gênero italiano, também faz uma participação nesse filme, marcante, maravilhoso. O filme tem belíssimas locações. Eu acredito que seria na Toscana aquilo, mas eu não sei. Mas é muito bonito. As externas do filme são muito bonitas. A direção de arte é bem interessante, aproveita muita coisa das sombras, das coisas que vêm da narrativa do gótico. As personagens, tanto da Edwidge Fenech quanto da Strindberg, elas são mulheres muito ambíguas, né? Isso vem do gótico, né? A ambiguidade é uma marca da narrativa gótica, né? Principalmente a Anita Strindberg, ela é muito ambígua, porque a personagem da Fenech já se vê que ela não é flor que se cheire. Tem alguma coisa estranha. E há meio que uma formação de um triângulo, meio bem babadeiro, assim, porque tem um babado entre as duas, né? As duas mulheres, uma cena muito bonita, por sinal. O uso da música enriqueceu ainda mais a beleza da cena. Cenas entre mulheres sempre são muito bonitas, muito delicadas, na maioria das vezes. Vídeo Fome de Viver, né? Pra mim tem a cena de amor entre mulheres mais bonitas da história do cinema. Mas aqui no Quarto Escuro de Satã tem essa cena interpretada pela Edwidge Fenech, pela Anita Strindberg, que é muito interessante. Mas também tem um babado com o personagem do Luigi Pistilli também. Então há todo um triângulo, né? Uma relação triangular entre essas personagens. Tem o lance de umas joias. E o tal do gato, né? O tempo todo. A presença perturbadora do gato chamado Satana. Satana. E é uma coisa um pouco assustadora, o gato. A questão do... Mas é mais uma demonização do gato preto. Eu adoro gato preto. Se um dia eu tiver um gato, eu vou querer um gato preto do olho verde. Nem aquele gato que eu falei no outro episódio. A gata, na verdade, lá no apartamento de uns amigos lá em Higienópolis, a gata com um olho verde, esmeralda, que encostou o focinho no meu nariz, ficou me encarando como se quisesse me hipnotizar. Ali eu achei bem assustador, achei meio de terror, que eu acho que ela ia me hipnotizar pra cometer um crime, me jogar pela janela, alguma coisa, sei lá o quê. Mas o olho daquela gata me encarando até hoje é uma imagem, assim, que eu não esqueço. Aquele fundo preto, né, do pelo preto, e o olho verde esmeralda. E o focinho dela no meu nariz. Não entendi até agora. Quem entende de gato, por favor, deixe comentários no @cinematofero, que me comente
Por que os gatos fazem isso? Encaram as pessoas. Será que ela queria me dizer alguma coisa? Assim, por telepatia? Não sei. Bom, mas prosseguindo, né? Então, falando em gato, né? O filme, como eu falei, tem esse subtexto do Gato Preto do Edgar Allan Poe. Tem com direito a emparedamento, a pessoa fica em emparedamento, que é muito legal. O conto Gato Preto, ele é replicado em outros filmes italianos, né? Ele está presente no Sette Notti in Nero, do Lúcio Fulci, o Premonição, né? É um diálogo maravilhoso, Premonição. E tem aquela famosa trilha sonora do Bixio, que o Tarantino cita no Kill Bill Volume 1. E também aparece no segundo segmento do Two Evil Eyes, o Due Occhi Diabolici, os Dois Olhos Satânicos, né, que é um longa com 2 episódios inspirados em Edgar Allan Poe. O primeiro é do George Romero, adaptando O Estranho Caso do Sr. Valdemar, e no segundo episódio, o Dario Argento, adaptando à sua maneira muito particular, O Gato Preto, protagonizado pelo Harvey Keitel. E é uma homenagem ao Edgar Allan Poe. O segmento do Argento é maravilhoso, é lindo, é incrível, é engenhoso. Era pra ser 3 segmentos desse filme. O terceiro seria o Joe Dante, mas não rolou, não sei porquê. Também é uma dúvida que eu tenho há muitos anos, por que não rolou esse segmento do Joe Dante. Também, @CinemaFélix, se quiserem lá avisar também, comentar. Estamos abertos para receber comentários e fins. E o Gato Preto tá nesse imaginário, né, do cinema de horror italiano. E de um modo geral, tem as adaptações do Roger Corman, né? Acho que tem o Muralhas do Pavor, tem vários. O Roger Corman adaptou muita coisa do Poe. Muita coisa. O meu favorito é a Orgia da Morte, né? O Red Mask of Death, que tem fotografia do Nicholas Roeg, maravilhoso, diretor do Inverno do Sangue em Veneza. Maravilhoso. Incrível. E pra mim a melhor adaptação do Edgar Allan Poe, do ciclo, né, do Roger Corman, pra mim é a Orgia da Morte. Amo isso. Acho maravilhoso demais. E falando de Edgar Allan Poe, né, o filme tem essa atmosfera gótica, bem interessante, né, e ele consegue colocar na estrutura do roteiro tanto elementos do gótico como do diálogo de maneira muito satisfatória, muito bem realizada. É um belo roteiro, trabalho de roteiro desse filme. E falando em gótico, né, existe o gótico italiano, é um subgênero fabuloso, tem muitos filmes realizados, muita coisa com a Barbara Steele, maravilhosa, desde lá do Black Sunday, né, A Máscara do Demônio, do Mario Bava, e tem o The Mask of Satan também, né, tem o Chicote e o Corpo, do Bava, o Christopher Lee, lindo, com a Dahlia Lave, linda no filme, e outros filmes góticos, né? Eu pretendo falar sobre esse ciclo gótico também, que vale muito a pena, mas eu tenho que me preparar, tenho que rever algumas coisas. Tem Moinho das Mulheres de Pedra, que é maravilhoso. É um ciclo gótico italiano, é muito rico, muito bom. Tem o Cast of Blood, o Danza Macabra, do Antônio Margheriti, também com a Barbara Steele, que é lindo demais. Também inspirado em Edgar Allan Poe, também. Olha, o Poe tá presente em tudo, né? Eu adoro Edgar Allan Poe. Eu adoro Lovecraft também, mas a minha paixão mesmo é o Edgar Allan Poe. Com todo respeito ao Lovecraft, ao Cthulhu, ao mundo incrível que ele criou, mas eu sou do romantismo, eu sou do gótico, eu sou do Edgar Allan Poe, adoro A Queda da Casa de Usher, coisa maravilhosa. Teve um ex meu que ele lia pra mim A Queda da Casa de Usher. Tinha essa coisa que às vezes eu pedia pra ele ler, me acalmava, eu viajava na história. É bem legal, assim, a maneira como o Edgar Allan Poe descreve tudo. É muito fácil adaptar Edgar Allan Poe pro cinema, porque ele descrevia muito bem os cenários, tudo que estava acontecendo. E é incrível, adoro o Edgar Allan Poe, acho ele maravilhoso. E, como eu falei, com todo respeito ao Lovecraft, eu sei que tem vários Lovecraftianos, vários fãs do horror cósmico aqui ouvindo. Gosto também do horror cósmico, mas a minha paixão maior é o Edgar Allan Poe, com todo respeito. E no Quarto Escuro de Satã tem essa força, né, na sua estrutura de pegar, trabalhar muito bem o elemento gótico. Ele fecha muito bem, ele fecha como conto do Poe, a sua maneira, e é impressionante a ambiguidade dessas mulheres, que eu falei que vem da narrativa gótica das mulheres, das personagens femininas da literatura gótica.
A personagem da Anita Strindberg, ela é ambígua do início ao fim, ela é uma coisa. Que trabalho de atriz dela, maravilhosa, ela é linda. A Edith Fenech é belíssima também. Ela tá de cabelo curto nesse filme, que é um visual não muito usual dela, que sempre fez a linha cabelão, né? E tá muito bem. Mas a Anita Strindberg é uma pintura, ela é linda, linda demais. E só relembrando, né, pra quem não tá associando o nome das atrizes, a Edith Fenech, né, para uma geração mais nova, ela aparece no Albergue 2, no início do filme, como uma professora de arte, que ali é uma citação ao torso, né, do Sérgio Martino, e Corpo presença no Trate de Violência Carnale. E tem um episódio aqui no Mundo Diálogo só sobre esse filme. E ela tá lá, né, linda, ainda tá muito bem, a plástica foi muito boa. Porque tem umas plásticas que, pelo amor de Deus, né? A criatura fica assim, se ela rir, ela abre a nuca, né? Uma troça atrás. É bem complicado, né? Mas ela foi muito bem. É uma senhora, né? De uma certa idade, mas ela tá muito bem. Eu adoro ouvir os extras que tem depoimentos dela. Ela é muito lúcida, ela se lembra, ela dá detalhes dos bastidores. Gosto muito de ver extra de filme que ela trabalhou, ela tem esse um depoimento dela. E é isso, esse é um mundo maravilhoso, né, gente? Esse mundo, né? E nesse podcast entramos no quarto escuro de Satã, caminhamos por dentro dele, na companhia do gato Satana, nos corredores daquela mansão misteriosa, aquele lugar sinistro, comandado por esse homem terrível, né? Que é interpretado pelo Luigi Pistilli, que é uma criatura grosseira, tóxica. Ele é quase um clichê do que seria uma figura masculina de uma relação tóxica, bastante teatral. E no início do filme tem uma hora que eles começam a cantar. É muito legal. O filme que abre com uma das reuniões que esse senhor fazia na mansão, com vários jovens. Os jovens ficavam sempre rondando, de moto. Muita motoca, teve muita motoca. Muita motocicleta. É muito anos 70. E naquelas paisagens lindas que o filme mostra. É um filme muito legal. E em breve, não sei se vai ser o próximo, mas muito em breve eu quero falar da Cauda do Escorpião, La Coda del Scorpione, que tem, como eu ressaltei, tem a Anita Strindberg também no elenco, que é um filme muito legal, que no trailer eles falam, que do Golem, do Gabinete do Dr. Caligari, falam não sei do que, do Encoraçado Potemkin, do Cão Andaluz, que agora você vai ver a violência no cinema de uma forma, não sei o que, como você nunca viu, na Coda del Scorpione. E é muito legal. A maneira como eles venderam o filme. É bem coisa de produtor, né? O Luciano Martins foi um produtor muito... sabia vender o filme. Dele também, eu quero falar aqui do produção dele, direção do Sérgio, A Montanha do Deus Canibal, com a Ursula Andrews. Quero falar mais detalhadamente desse filme, que é dentro do ciclo de filmes de canibais italiano, é o que foge, assim, esteticamente, em termos narrativos, ele foge muito dos outros que foram feitos no mesmo período. E é isso. No momento, até agora, crianças, não vou mais me estender mais. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Mais uma vez reforço, por favor, compartilhem esse podcast com os amigos. Se não gostaram, recomende para os inimigos. Por favor, deem 5 estrelas quem está ouvindo no Spotify. Mas você pode ouvir nos melhores tocadores de áudio que existem, sem ser o Spotify. Em breve, quando acabar a maratona dos 31 filmes de terror do Halloween, nós vamos voltar a postar os episódios no YouTube, também no canal do YouTube, no formato aquele que vocês conhecem. E é isso, de um modo geral é isso. Certo? Por favor, nos deem uma força, nos divulguem e a gente vai fazer o possível aqui, enquanto não temos o equipamento apropriado. Espero que em breve tenhamos, para uma boa câmera de vídeo, para fazer coisas com outros amiguinhos e coleguinhas que vocês até devem conhecer, e fazer umas collabs aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado, tenha sido prazeroso para vocês. Se você está no seu treino, bom treino. Se você está cozinhando, não deixa queimar as panelas, por favor. Presta atenção na receita. Se você está com o seu crush no sofá, ouvindo, abraçadinho, bons sonhos, uma boa noite ou uma boa tarde para vocês, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. E para quem está limpando o pátio, cuidando da horta, cuidando das plantas, escovando o seu pet, dando comida pro pet, passeando com o pet, ouvindo no seu fonezinho. Eu espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho para você. Certo? Você que sai no trânsito, assim, num engarrafamento, principalmente aqui em São Paulo, que é um engarrafamento constante isso aqui. É isso.
certo? E mais uma vez, como eu falei lá no início, cine.horror.festival. Filme, esse festival lá em Salvador vale a pena. Quem estiver lá por perto, compareça. Parece que é a partir do dia 20, mas nesse @cine.horror.festival vocês vão ter todas as informações, tá certo? Um bacio